E aqui a gente tem uma aula extra. Eu coloquei esse nome porque é interessante a gente comentar sobre isso. Extra porque caso você não queira essa parte de por que as coisas acontecem, por que soma desse jeito, por que isso, por que aquilo, assiste essa aula então. Por isso que eu coloquei esse nome extra, para que você saiba que não é necessariamente precisa dela para continuar o processo. Então você pode pular à vontade. Mas quando a gente fala em comparando frações, é só para entrar em um tema muito interessante quando a gente for somar frações com denominadores diferentes. E aí, eu tenho esses dois conceitos. Que fração é maior, 1/2 ou 2/3? E aí você olha assim e fala, que acha eu vou saber que isso é 1/2 ou 2/3? Só que, com as imagens, fica mais tranquilo de você analisar. E aí, tem um conceito muito interessante. Claro que, visualmente, dá para você saber qual é maior, qual é menor. Só que, você percebe que os denominadores aqui, eles são diferentes. Então, as figuras estão divididas diferentes, né? Uma em 3, a outra em 2. Então, o primeiro passo a se fazer quando isso acontece é pensar o seguinte. Bom, e como eu faço para colocá-los ambos em um denominador comum, que eu posso utilizar tanto para o 2 quanto para o 3. Então, o que eu vou fazer aqui são dividir essas partes. Dividir essa parte aqui da fração de 1/2 um pouquinho. Mesma coisa eu vou fazer com o 2/3. Dividir ela aqui também. Tá vendo que eu dividi nas partes? E aí você observa e percebe que eu parei em um momento que eu tenho quantas partes aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho uma fração com 6 partes aqui. E observe que essa aqui, eu também tenho 6 partes dessa fração. E aí você observa que eles chegaram em um mesmo número de divisões que foram feitas. Então, se a gente fosse reescrever as frações aqui de cima, ficaria quanto? Aqui eu tenho 3 partes pintadas de 6 possíveis. Então, a primeira fração é essa, 3/6. Ou 2/3 aqui, 1, 2, 3, 4. 4 partes pintadas dá 6 possíveis. E agora sim você pode perceber qual é maior, qual é menor. Uma está pintada 4 vezes, a outra somente 3 vezes. Então, a fração 2/3 ela é maior que a do meio. Mas a ideia é a seguinte, nem sempre você vai ter figuras, principalmente se você for somar. E aí, o que acontece é, então, como a gente vai achar esses 6 aqui do nada? Tem 2 jeitos. Eu utilizo, quando eu faço as contas, do jeito mais rápido. Porém, existe o MMC. Lembra disso? MMC, que aqui eu iria fazer o seguinte, mínimo múltiplo comum. Um número que é múltiplo comum ao 2 e ao 3. Então, o que a gente faz é 2 e 3, passo o tracinho. 2, eu só posso dividir por 2 aqui por enquanto, fica 2 dividido por 2 dá 1. O 3 eu não consigo dividir por 2, fica o 3. Chegou no 1, então eu paro. 3 só pode ser dividido por 3. Então, aqui vai dar 1. 3 dividido por 3, 1. E o que a gente faz aqui? 2 vezes 3, 6. Então, o múltiplo comum aqui é o 6. E aí você pensa, que te acha isso que eu vou fazer toda hora? E aí, eu apresento o método que eu utilizo. Quando você faz o MMC, você acha o menor número, porque nem sempre vai ser o número que você quer, caso você utilize esse método. E aí, como eu faço para saber disso? O que eu faço é, quem são os denominadores aqui? O 2 e o 3. Então, eu simplesmente multiplico 2 vezes 3, dá 6. Então, 6 é este mínimo múltiplo comum. O que eu faço depois daqui? Eu faço depois daqui o que a gente chama de frações equivalentes. Opa, você já ouviu falar sobre isso. Frações equivalentes é que eu vou pegar o número 1, 1/2, e vou fazer uma equivalência com o denominador 6. E eu preciso saber agora que número é que fica aqui em cima. Mesma coisa com o 2/3. Eu vou utilizar o 2/3 e vou fazer uma equivalência com o denominador 6. Porque assim eu vou encontrar os dois fatores para eu fazer a comparação. E aí você já observou que, observe,
Duas vezes quanto que dá 6? 2 vezes 3 que dá 6. Se eu multipliquei por 3 embaixo, aqui em cima eu também preciso multiplicar por 3. 1 vezes 3, 3. Então aqui só pode ser 3. Opa, achei a primeira fração equivalente. Essa daqui, ó, 3 e 6. Que número multiplicado por 3 chega em 6? É o 2. Se eu multiplico por 2 embaixo, eu tenho de multiplicar em cima também. Então, ó, 2 vezes 2, 4. Então aqui só pode ser 4. Eu acho essa próxima fração equivalente. Perfeito, é isso que você vai fazer. É isso que você precisa fazer. E aí, esse conceito é utilizado em soma de frações, com denominadores diferentes. Mas, como eu falei, não é necessário caso você não precise sobre isso. E aqui, ó, que fração é maior? 2/6 ou 3/4? Como é que você vai saber disso? E a gente vai utilizar desse mesmo conceito. Observe. O que foi que eu fiz? Aqui a gente não tem figuras, então o que eu preciso fazer é fazer essas comparações. E aí, se você não entendeu, você volta o vídeo um pouquinho e faz de novo. Mas, ó, vamos lá. Eu vou pegar o 2/6 e o 3/4, né? Os denominadores aqui é o 6 e é o 4. Eu vou fazer da maneira mais rápida para você perceber que a agilidade conta, tá certo? E aí eu mostro que você precisa fazer a simplificação no final e você vai perceber o porquê. Ó, os denominadores aqui é 6 e 4. O que eu fiz anteriormente, eu multipliquei esses denominadores. 6 vezes 4 é 24. Aí você pensa, que diacho eu vou fazer? Ué, que número grande da gota? Mas não, agora é só você fazer a equivalência de cada um. E aí você vai pegar, ó. Eu sei que o número que é comum ao 6 e ao 4 é o 24, tá certo? E aí o que você vai fazer é 2/6 igual a uma fração em que o denominador tem que ser 24. Mesma coisa aqui, 3/4 tem que ser igual a uma fração equivalente, lembra de fração equivalente, em que o denominador é o 24. E aí, como é que você vai saber disso? Você pode fazer, ó, se você quiser fazer de cabeça, 6 vezes quanto, que é igual a 24? Bom, o que você pode fazer é 24 dividido por 6 é quanto? É 4. Então, 6 vezes 4 é 24. Se você multiplicou por 4 embaixo, em cima também tem que multiplicar. 2 vezes 4, aqui é 8. Então, a fração equivalente que isso aqui tem é 8/24. Aqui é a mesma coisa. 4 vezes quanto, que é igual a 24? Opa, se aqui 6 vezes 4 é igual a 24, 4 só pode ser vezes 6, que dá 24. Então, aqui, ó, se eu multipliquei por 6 embaixo, aqui eu multiplico por 6 em cima. 3 vezes 6 dá 18. E aí eu tenho as duas frações com o mesmo denominador. Perceba, então, que do 2/6 eu achei 8/24. Ou do 3/4 eu achei 18/24. Quem é maior? Quem é maior só é 18/24. É maior. Perfeito. E esse conceito é o que a gente utiliza quando a gente soma frações com denominadores diferentes, que você vai ver em outra aula extra. Por quê? Quando a gente falar sobre soma de frações equivalentes, eu já vou direto. Para que você... E aí eu vou observar que quem quiser ver da maneira... o porquê que as coisas acontecem, é só ver essas aulas extras. Então você pode comentar, compartilhar, dizer se entendeu, se bugou a mente, e jogue o seu like. Muito obrigado, inscreva-se e até a próxima!